E estamos no ar! Este é o canal do Motorsport.com no YouTube e você já observa, ao meu lado eu recebo uma visita mais do que especial nesse momento em que a gente celebra a vida, a obra e o legado de Ayrton Senna nos seus 30 anos, desde aquele fatídico acidente em Imola e a sua morte no GP de San Marino de 1994. Mas a gente não vai falar de coisas tristes aqui, nós vamos falar de um capítulo muito especial da carreira de Ayrton Senna e também da carreira da minha convidada aqui do motorsport.com, que é a Silvia Vinhas. Muito obrigado primeiro. É uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios da Motorsport Network em São Paulo para contar esse capítulo da carreira de Ayrton Senna, da sua carreira também, que eu acho que é muito especial e que poucas pessoas sabem, né? E eu acho que é especialmente o contexto daquilo que você fez em 1992, no final de 1992, que tem ali um quê de algo único em relação a um capítulo que a gente conhece o Senna de tantas coisas, né, de tantas normalidades, mas ele estava ali diferente, num cenário diferente, e você conseguiu testemunhar isso muito bem. Mas antes, primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui, Silvia. E eu quero primeiro que você coloque para o nosso público como o contexto daquilo que você fez. Você foi a única repórter, a única jornalista que cobriu o teste de Ayrton Senna em um carro da Indy. Explica pra gente essa história desde o início e também, obviamente, o contexto da época, que eu acho que é muito legal, principalmente para o público mais jovem que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Que honra estar aqui, né? O trabalho de vocês, parabéns. Vocês realmente fazem um trabalho muito sério, né? Um trabalho internacional com essa cobertura. E a gente sabe que existem duas grandes paixões, eu acho, minha Sim. opinião. É futebol e automobilismo. Eu não sei qual que está em primeiro lugar. De verdade, eu não sei. Aqui nós somos meio suspeitos para falar sobre isso aqui. Eu não sei, porque olha, principalmente na época, né, do Senna, Piquet, enfim, quando tinha um brasileiro na ponta, não tinha para ninguém, né? Domingão acordava para esperar e para torcer muito. Exatamente. É como eu disse até antes da gente entrar no ar, de manhã era para ver o Senna e à tarde para ver Emerson Fittipaldi na Indy fazendo muito sucesso. Então eu acho que a gente hoje a gente olha e fala assim, éramos muito felizes e não Verdade, sabíamos. né? Assim, foi uma época muito importante para mim. Eu sempre digo que essa entrevista é a entrevista da minha vida. Por quê? Porque foi um presente que eu recebi, né? Você não espera quando você vai receber um presente desse. Ele veio na minha mão. Essa entrevista já foi exibida para mais de 150 países. Todo ano, claro, a gente relembra, né, o que aconteceu com Ayrton Senna, e essa matéria ela é vista e revista e pesquisada, enfim. Em todos os lugares que eu vou, as pessoas perguntam sobre isso. Foi um momento importante, principalmente porque eu estava no início da minha carreira. Veja bem, no início eu já tive esse presente. E por conta dessa entrevista, eu fiquei muito conhecida. Ela está no Museu do Ayrton Senna, lá com crédito para mim, com o Roger Penske também, eles dão crédito para mim. Então, em qualquer lugar do mundo que é citado, tem o crédito da Silvia Vinhas. Então, é um presente, acho que para jornalista, né? Você ser creditada como está no momento desse. Na época, claro, eu não sabia da importância e a gente não poderia imaginar que ele iria morrer. Sim. De maneira alguma. Mas, então, como eu falei, eu estava no início de carreira. O ano de 92, eu tinha acabado de ter minha filha nasceu em fevereiro, então eu voltei, a minha volta foi para as 500 milhas, eu acompanhava já todo o trabalho do Emerson Fittipaldi, e eu era amiga dele porque eu fazia já a cobertura de Fórmula Indy, da temporada, já tinha começado. Então, praticamente, né, você sabe, praticamente toda semana eu estava com a mala nas costas, quarta-feira eu ia para algum lugar, e domingo eu tinha corrida. E a gente morava na mesma ilha de Key Biscayne, lá em Miami. Então tinha uma comunicação, a gente era amigo também. Quer dizer, eu ficava atrás dele o tempo todo, porque eu tinha duas missões nessa época. Entrevistar o Ayrton Senna, entrevistar o Emerson Fittipaldi e o Raul Boesel na Fórmula Indy. Então essa era a minha missão. Então, no caso do Raul, eu tinha mais tranquilidade e o Emerson sempre foi um pouquinho mais resistente. Ele dava entrevista, mas ele fazia, vou te contar o que o Emerson fazia. Ele fez até, depois eu conto, fez até há pouco tempo para eu conseguir falar sobre essa entrevista. E aí, quando chegou no final do ano,
quando teve esse momento do Senna, porque para quem não sabe o contexto, a gente pode contar. Sim, pode né? falar. Na época, o Senna já era tricampeão mundial, ele estava na McLaren, e ele estava meio em dúvida, teve um problema, porque o grande rival dele, né, o arqui-inimigo, arqui-rival, era o Alain Prost. E a Honda, ela tirou o motor, né, que era o motor da McLaren, que fez tanto sucesso, e eles iam ter que colocar um motor Ford. Que ninguém tinha certeza que ninguém sabia o que ia acontecer com esse motor. E de fato, realmente, não era nada. E aí tinha o Alain Prost, teve até aquela polêmica, mas é verdade, né, que o Frank Williams não deixou lá colocar o Ayrton Senna na mesma equipe, então não podia ter o Williams. E o Senna sabia que ele podia ter uma temporada não muito boa por conta da diferença de motor. Hoje não acontece mais isso, né? É tudo igual, não é isso? Mais ou menos. A Fórmula 1 é o cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? Em algum momento a história ela se repete. Mas tem aí um equilíbrio maior do que era na época. Na época era com demais. certeza. Não, e tem o fator da confiabilidade. Os carros quebravam muito mais do que hoje. Enfim, completamente. Então ele estava em dúvida. E aí o Emerson convidou o Ayrton. Foi, inclusive, num bate-papo que eles tiveram no rodeio, aqui em São Paulo. Isso eu fiquei sabendo depois que eu entrevistei o Emerson. Eles estavam conversando, o Ayrton estava de folga aqui por causa aqui do no Brasil? No Brasil. Sei lá, em Barretos, Jaguariúna, não sei. Não, ele estava no rodeio restaurante. No rodeio. Erro meu. Não, erro meu. No restaurante. Eles estavam no rodeio e aí começou esse papo, o que você não experimenta? Pô, eu adoraria experimentar um Indy, porque eu estou confuso, não sei se eu continuo, se eu não continuo. Ele estava confuso. E aí, como tinha esse teste lá em Firebird, em Phoenix, né, no Arizona, que é no meio do deserto, gente, é incrível. Isso, só para também contextualizar, é final de 1992. Exato. Como você disse, já tricampeão mundial. Para 93. Exatamente. Né, justamente nessa transição, né, que ele não sabia, se ele estava com medo realmente dessa coisa do motor, se ele ia ter uma... Depois teve uma super performance, 93 foi um ano maravilhoso, que ele fez milagres. Exatamente, né? que aí tem a corrida de Donington, tem a última vitória, inclusive, dele em Adelaide, e a segunda vitória no GP do Brasil. Isso, foi um grande ano. Mas na época ele estava em dúvida. E aí, o Emerson chega para mim e fala, olha, o Ayrton, isso eu já estava em Miami, o Ayrton vai fazer um teste. Isso ele falou para mim de verdade na sexta-feira. Na sexta de manhã. Ele ligou para mim e falou, Silvia, eu vou ficar aqui, estou 3 dias aqui, nós vamos ficar com a Penske testando, e o Ayrton está chegando no sábado, ele vai testar também. Eu queria que você viesse. Só que ele não quer que tenha imprensa. Eu falei, mas como que ele não quer que tenha imprensa? Eu vou para aí? Ele falou, não, vem e fica aqui. E eu peguei um câmera, falei com o Luciano, na época o diretor era o Luciano do Vale, falei, posso ir? Pode ir. Então eu peguei eu e o câmera Sérgio Botinha, grande Sérgio Botinha, que fazia todas as coberturas comigo. Nós fomos direto para Detroit e depois fomos para Phoenix. E um outro contexto que eu acho que vale para o pessoal entender, você era repórter da Indy na época. Sim. E também era como se fosse uma espécie de correspondente internacional da própria Bandeirantes. Exatamente. Eu sempre falo que eu comecei ao contrário. Né? As pessoas começam aqui e vão para lá ser correspondente. Eu comecei como correspondente, fiz esse ano de 92 inteiro, que foi meu primeiro ano, né? Mesmo grávida, antes 91, depois 92. Foi o início da minha carreira, tudo misturado, né? 91, 92, gravidez, tudo junto. 500 milhas, Ayrton Senna, veio tudo de uma vez. Podia ter dado uma dividida, que ano, hein? Não é? Pois é. Veio tudo de uma vez. E aí, nesse contexto, foi quando o Emerson chega para mim e fala para eu ir para lá. Eu vou para o Arizona, para o meio do deserto. Eu procurei ficar no mesmo hotel, claro. E cheguei na sexta-noite. Quando foi, ele falou assim, Silvia, no sábado nós temos um café da manhã. E o Ayrton não está sabendo que você está aqui. Ele fala, Ayrton. Eu falei, tá bom. Então, no dia seguinte, eu fui para lá. Cheguei, estávamos os dois já tomando café da manhã. Ainda cheguei atrasada, né? Fala sério. Cheguei atrasada, já estavam os dois. Então, estava o Ayrton aí, o Senna aqui. Eu sentei aqui do lado dele, que era o mais fofinho. Sentei ali. E ele me cumprimentou meio reticente. Ele não estava realmente simpático. Não vamos aqui falar que ele era simpático. Ele era simpático? Talvez não Eu acho que fosse não. dos mais. Não era dos mais simpáticos. Ele era muito tímido, ele não gostava de falar com a imprensa. Teve uma época que ele falou muito, mas ele não gostava. E principalmente ali,
que foi uma coisa que ele... Eu não lembro o nome do cara da Marlboro que estava junto com ele. John alguma coisa. Foi a única pessoa que foi para lá com ele. Quer dizer, ele não levou ninguém. Ele levou uma pessoa só. Era tudo realmente secreto. Ele não queria nem que ninguém soubesse. No caso, o Penske sabia, né? O Roger Penske sabia, mas da pessoa da Fórmula 1, não. Então, quando eu chego, ele não gostou muito da ideia. Só faltou ele falar para o Emerson, puxa vida. Só que aí ele só olhou. Eu nunca vou esquecer esse olhar, sabe? Esse olhar para o Emerson. Eu estava meio de lado, mas eu cumprimentei. Ele foi meio assim e fiquei ali. Só que teve um momento... é difícil a gente ser meio ignorado, né? Teve um momento que eu cheguei para ele e falei assim, olha, você pode até não me dar uma entrevista, mas deixa eu fazer meu trabalho, já que eu estou aqui, e depois, se você não quiser, não tem problema. Mas, pelo amor de Deus, deixa eu participar desse assunto. É uma mulher que está aqui, vamos conversar. Ele começou a rir, eu não lembro exatamente a forma como eu falei, e a gente começou a rir ali. Eu falei, deixa eu fazer meu trabalho. Depois, se você não gostar, você falar para mim, olha, Silvia, eu não quero que publique, você fale até pro Emerson, a gente não publica, mas pelo menos você guarda. Pronto, você guarda essas imagens para você. E aí, eu consegui, assim, o inusitado. Eles tinham um Golf Car, então é o Emerson pilotando, né? O Senna do lado e eu em cima. Sabe quando você fica em cima? Eu fiquei a tarde inteira com eles. Ia para cá, ia para lá. No dia seguinte, ele foi super solícito, né? Fez um teste que foi um teste bacana. Sim. Que ele deu o quê? 2, 3 voltas, já praticamente quase... O Emerson fez um pouquinho menos. E ele gostou do que ele viu. Ele gostou. Ele, inclusive, fala, não sei se vocês vão mostrar a entrevista, ele fala na entrevista que ele gostou do que ele viu. Mas a gente sabe que a história não continuou, porque naquele momento depois, quem foram os dois da Penske, no caso era Paul Tracy e Emerson Fittipaldi, e o Ayrton Senna vai para a Fórmula 1. Só que isso ficou marcado, um grande momento, é como se fosse um oásis, que eu lembro quando acabou a entrevista, eu tinha a sensação de que eu estava com uma coisa maravilhosa, que era uma coisa única. E o único lugar naquela época não tinha celular. Naquela época não tinha como. Você pegava, só para você que está começando agora, no sentido de jornalismo, para entender, essa fita que eu gravei tinha que chegar numa outra cidade, num outro lugar, para ser gerada, não era na hora. Só que eu precisava dar essa notícia na hora. E o único telefone que tinha, sabe esses filmes que você vê? O deserto, os cactos, e tem uma cabine só que vai salvar o mocinho, era essa cabine. Eu lembro que eu fui para essa cabine, eu olhava assim, era só deserto do lado, aqueles cactos, e eu falando com o Brasil, entrando ao vivo, no caso, para o Brasil. Eu lembro que eu entrei no Show do Esporte, era um domingo, falando e contando o que tinha acontecido e prometendo essa matéria. Foi um momento assim que eu sabia, eu vislumbrava que eu estava vivendo um momento único. E acabou... Você gravou a gente? Maravilha. A gente está falando bastante dessa reportagem. Agora você vai ter o privilégio de assistir aqui no canal do motorsport.com. Silvia Vinhas, com que idade ali? 30? Não, era 30? Eu acertei. Eu tô bom de conta ultimamente. Entrevistando a Ayrton Senna, que poderia ser piloto da Indy. Fique ligado, assista aí, depois a gente vai voltar. Assinado para correr no ano que vem a temporada de Fórmula 1, aproveitou essa época de tranquilidade para aceitar o convite de Emerson Fittipaldi com o aval da equipe Penske e testar pela primeira vez em sua carreira um carro de Fórmula Indy. Emerson e Ayrton chegaram ao autódromo bem cedo, com a preocupação de checar alguns detalhes. Senna apresentou muitas dúvidas e quis conhecer tudo bem de perto. Ayrton Senna ouviu as instruções não só de Emerson, mas de toda a equipe e aguardou pacientemente a sua vez. Após algumas voltas, Emerson deu finalmente bandeira verde para Senna. Olha, a pista hoje está temperatura muito frio, o pneu não está funcionando direito, leva umas 10 voltas quase para esquentar o pneu. Eu falei para o Ayrton, tem que sair, ele tem bastante tempo e eu acho que vai gostar. A única coisa é que essa pista é muito pequena, parece um kartódromo, né? Mas é que o Ayrton gosta, ele gosta de kartódromo. Como é que está sendo aí? Você deu uma olhada, você viu ele testando o carro? As suas primeiras considerações antes de andar aí? Não tem muito o que dizer, não. Tem que experimentar primeiro para depois falar alguma coisa, mas
carro de corrida, a única coisa é que é como se fosse uma droga, né? Quando você vê, você começa a ficar nervoso quando você está do lado de fora. A única grande adaptação foi o assento do carro. Ayrton usou o que pertencia a Rick Mears, que tem um biotipo um pouco mais parecido com o dele. Tudo pronto, chega o grande momento. Ayrton Senna faz o seu primeiro teste na Fórmula Indy. Uma pista um pouco lenta e estreita, que não permite grandes arrancadas. Mas mesmo assim, Ayrton conseguiu atingir uma boa velocidade e curtir um pouco a emoção deste momento. Muito bem, após o primeiro teste de Ayrton Senna aqui em Phoenix, um momento histórico, né? Para falar bem a verdade. O que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles fizeram o motor funcionar para aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Então, acho que o vírus começou a se movimentar, acordou, né, dentro de mim. Ele estava meio adormecido. E depois, olhando o Emerson andando, o tesão é muito grande pela coisa, né? E agora, depois de ter experimentado o carro, é uma pista muito lenta, lógico, pelas características técnicas. Então, o carro funciona de uma forma muito particular. Mas a sensação, o gosto é... Como é que você viu o primeiro teste dele? Eu acho que eu estou muito contente. Um dia, para nós, é um dia histórico ter o Ayrton fazendo a primeira experiência com o Indy, sentindo, como ele falou, é importante se sentir e gostar. E eu acho que o Ayrton gostou muito. Gostou muito e eu tenho certeza que mais dia, menos dia, ele vai estar aqui com a gente na Indy. Agora é questão de tempo. É verdade isso? Eu acho que sim. Eu acho que antes de eu ter experimentado um Indy, a minha ideia, a minha expectativa era uma que, na verdade, não condiz com a realidade de hoje. Um dia eu vou ganhar esse carro, é só uma questão de tempo. Acho que, como ele falou, a gente tem que apenas esperar o momento certo, a oportunidade certa para de repente participar nas corridas aqui nos Estados Unidos. Mas aqui nada definido, no caso, para 93 para você? Não, absolutamente. E o fato de eu vir aqui não tinha uma conotação de que eu teria alguma coisa acertada, que eu já ia guiar aqui de forma alguma. A gente está numa situação onde eu tenho que avaliar ao máximo todas as alternativas com relação à minha carreira. E devido às dificuldades todas, com os problemas da Fórmula 1 e com o Emerson botando fogo, né? Eu resolvi vir checar de perto o que é a coisa. E eu estou muito feliz que eu pude constatar pessoalmente o que é ganhar um carro de Indy, embora numa pista como essa, porque eu tenho mais dados para, na hora de tomar decisão, seja ela amanhã ou daqui 60 dias, eu vou ter uma possibilidade de tomar uma decisão mais acertada com relação ao meu futuro. Você nunca escondeu que o Emerson Fittipaldi é e sempre foi um ídolo seu. O fato de você ter vindo para cá, sob a tutela dele, vamos dizer, o que você acha disso? Não, o Emerson, não é porque ele está aqui, mas ele realmente é um grande responsável pelo sonho de, não só meu, como de tanto brasileiro que gostava de corrida e pôde então se envolver. Eu tive uma posição muito privilegiada de poder depois constatar o que era a Fórmula 1. Era um sonho para mim, eu cheguei lá relativamente rápido e pude experimentar o que era a Fórmula 1. E ele realmente tem toda a responsabilidade por isso, porque era a época dele. É quando ele estava vencendo os grandes prêmios de Fórmula 1, ele estava ganhando os campeonatos e a gente, jovem, foi na balada. Estamos próximos, né? Não, mas ele está um pouco à minha frente, né? E depois desses anos todos, eu acho que o Emerson fez uma coisa incrível, porque ele deu a volta por cima, depois de um momento difícil na carreira dele, fez uma nova vida aqui nos Estados Unidos, divulgou a Fórmula Indy, não só para o Brasil, mas para muitos países, conquistou um campeonato e aí despertou também uma curiosidade em todos nós brasileiros, o que é a Fórmula Indy. E eu, em particular, que já estava na Fórmula 1, comecei a prestar mais atenção. E aí ele acabou me trazendo aqui, né? É um doido, acabou me trazendo aqui. Eu estava quieto lá no Brasil, tranquilo, pensando numa praia, num jet ski, num sol. E vim parar aqui em Phoenix, né? No meio do deserto. Aí é culpa dele, pô. E você está sempre abrindo portas e trouxe agora, no caso, o Ayrton Senna, mas nas costas com tricampeonato, né? Olha, eu acho que é um dia muito especial para mim. Eu sou um grande fã do Ayrton, sigo todas as corridas dele na Fórmula 1.
eu acho que com os milhões de brasileiros que são fãs do Ayrton acompanham. Então, acho que para mim foi um dia muito especial. Tá aí a reportagem da Silvia Vinhas com Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna. E Silvia, Legal, por mais né? que você já tenha visto, acho que inúmeras vezes essa reportagem, sempre é uma satisfação, não? Eu já vi milhões e milhões de vezes, adorei rever. É gostoso, né? Porque você volta no tempo. O tempo é um piscar de olhos, mas é muito gostoso ver. Eu totalmente morena, você viu? Tem gente que não sabe que eu era morena, morenaça. Adorei rever. Maravilha. Você falou até voltando para as pessoas que talvez estejam assistindo e queiram seguir uma carreira dentro do jornalismo, em algum momento, naquele momento de tensão, especialmente do café da manhã que você citou, você se sentiu de alguma maneira fragilizada? Fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ou de alguma maneira a questão negativa dessa indecisão de alguma maneira te afetou? Ou você mesma já saiu e falou assim, já que eu estou aqui, dane-se, o Emerson me chamou. E o que passava na sua cabeça em relação a uma possível negativa ou uma possível rejeição do Senna em relação ao seu trabalho, né? De alguma maneira isso te afetou negativamente ou você sempre foi ali, não, vou levar isso aqui até as últimas consequências, gostando dele ou não? Não, gostando ele ou não, porque se ele falasse que não, era capaz de eu realmente não fazer. Eu não consigo fazer isso. Você fala assim, não vai gravar, mas a forma como foi feito, né, o jeito, o próprio Emerson, que ele falou, como que você está aqui? Eu falei, ele que me convidou. Pô, chamei para ela registrar. Quer dizer, como tinha uma parceria ali do Emerson, e o Emerson acho que deu uma acalmada nele depois, Sim. se você não quiser. Mas para mim, você está perguntando para mim, Silvia, eu fui dormir muito nervosa, muito insegura, porque eu sabia que ele não me queria. Pior coisa que tem, acho que o pior sentimento que a gente pode ter é rejeição, seja numa matéria, seja na vida. Rejeição é muito difícil. Então, eu estava ali pronta para tudo, mas eu sabia que eu tinha que enfrentá-lo. De alguma forma, eu tinha que conseguir, porque eu sabia que aquele momento era um momento fora de série. Por que eu estou insistindo nisso? Porque você estava diante, você jovem repórter, né, um pouco tempo de carreira, fora do seu país, se bem que você já estava bem acostumado em relação à vida nos Estados Unidos, mas uma repórter nova, que pode ser e talvez tanta gente que assiste a gente aqui, que especialmente tem dificuldades no início, para ver que não, dá para fazer, dá para a vida te proporcionar coisas grandes mesmo nesse início de carreira. Eu acho que tem ali uma força interior, um algo interior, acho que cada um tem isso, de tentar passar por cima de alguma adversidade, por mais que naquele momento pareça ser muito grande, não? É verdade. E tem que ter isso, essa essência, essa força da gente ser uma coisa de jornalismo. Você sabe que você tem que passar por aquilo. Você sabe, é uma coisa que é uma força que você não sabe de onde vem. Mas ela vem. Você sabe que você precisa. Até porque eu atravessei os Estados Unidos. Eu estava em Miami e fui para lá, para o meio do nada, né? Apesar do hotel ser bacanérrimo, porque eles não ficam em porcaria, o hotel era chique. Mas o lugar, quer dizer, você está ali, como é que eu vou lá e não vou fazer a cobertura daquilo? Eu ia fazer de alguma forma, eu ia lutar por aquilo. E eu vi que ali era o momento de eu conseguir ganhar um pouco. Não que ele tenha sido simpático, mas eu acho até por conta do agradecimento e ele perceber que o Emerson que tinha aqui, ele deu uma aliviada, entendeu? Mas eu não ia desistir, não. Eu ia realmente até o fim, porque eu sabia que eu estava com uma matéria poderosa. E sabia que eu era a única que estava lá. Um grande privilégio. Agora, falando especificamente dele e nesse convívio que você teve com o Ayrton, além dessa questão de ser tímido, meio receoso, bom, tem imprensa aqui, né?
Que tipo de característica da personalidade dele você captou? Eu acredito que você ficou observando, falou, tô diante do Ayrton Senna, tricampeão mundial, Sim. uma lenda já de esporte. Você chegou a constatar alguma característica da personalidade dele? Falar assim, nossa, por isso que esse cara é o que é? Ou que tipo de personalidade você pode contar pra gente que você captou ali naqueles momentos? Bom, o que eu te falei, Sim. extremamente tímido, ele nem olhava muito, mas no momento que... Ele deu uma relaxada quando a gente estava no Golf Car, ele deu umas risadas, você percebe que ele começou ali a ficar um pouquinho mais tranquilo. E quando foi no dia seguinte, no teste, extremamente concentrado, focado de uma tal forma, sério. Ele chegou sério, ele analisando, porque ele nunca tinha andado. Então, a hora estava muito frio na época, muito frio. Isso já ajuda a não dar aquecida nas coisas, né? O Emerson primeiro fez lá as voltas, depois foi ele. A hora que ele entra no carro, assim, a hora que ele entra, eu estava ali perto quando ele entrou. E ainda tem um momento da matéria que eu falo as primeiras considerações antes de você andar. O carinho, né? É engraçado como o piloto ele entra, ele passava a mão assim, sabe? Como se fosse assim um reconhecimento. Então ele sentado ali, ele falava, não, tem que ver, né? Tem que sentir. Mas sabe quando, por exemplo, sei lá, talvez alguém que vai sentar num cavalo começa a fazer carinho no cavalo, para fazer uma amizade, para trocar uma energia. Ele sentou e ficou ali um tempo. As pessoas mexendo, meio que adaptando o assento e tal. Mas ele passava a mão, olhava, analisando tudo, abaixava, olhava o pé, olhava aqui em cima, desceu, voltou, saiu de novo. Quer dizer, focado naquilo que ele estava fazendo. Fez as voltas. A primeira ele foi mais lento, depois ele foi mais rápido. Então você vê que é um desafio, né? Que é uma pessoa que, sabe, não estava com medo, com nada daquilo. Ele queria fazer e foi uma coisa. E quando acabou, ele falou: aprendi o que eu tinha que aprender. Eu já vi o que então ele já tinha essa curiosidade, né? Ele tem. E as características de campeão a gente não precisa nem falar, né? Foco, determinação. Isso aí é comum a todos os campeões. E depois, obviamente, do fim do teste, e ainda como repórter da Bandeirantes, eu falo Bandeirantes porque na época, gente, todo mundo hoje chama Band, mas... Bandeirantes, o canal do esporte. Bandeirantes, o canal do esporte. Né? Você que, sei lá, da minha idade aí mais ou menos, com certeza quando brincava de futebol na rua, que alguém ia chutar a bola ia bem longe do gol, aí o pessoal, para tirar sarro, falava Bandeirantes, o canal de esporte, que é basicamente o que os narradores faziam. Falava, né? Era o bordão. Era o bordão. E aí eu puxo muito. Mas para a equipe Penske, ou até mesmo para o Emerson, que você certamente conversou depois várias vezes, inclusive dando seguimento à sua cobertura na Indy na época. Primeiro, ficou alguma dúvida de que poderia acontecer um segundo teste, ou talvez em algum oval, ou simplesmente, tipo, vamos esperar apenas? Porque eu tenho a impressão que causou boa impressão, né, esse primeiro reconhecimento. E aí depois, obviamente, como a gente já falou aqui, ele acabou voltando para a Fórmula 1 em 1993, todo mundo conhece essa história. Mas ali, daqueles momentos pós-testes, dava para imaginar uma continuidade ali ou ficou tudo muito suspenso? Olha, depois eu falei com o Emerson. Ele estava super feliz. E ele falou uma frase assim, eu acho que ele gostou. Porque o sonho do Emerson era trazer o Ayrton. Acho que já tinha vindo o Nigel Mansell, já estava... Porque o Emerson... O Mansell vai como campeão da Fórmula 1 para a Indy, né? Então, e foi antes. Isso já me chamou a atenção. Agora estou em dúvida aqui, mas eu acho que foi antes. Foi em 93. Ele ganha em 92 e vai para a Fórmula Indy em 93. Então o que o Emerson queria? Ele queria... Nossa, imagina o Ayrton Senna na Fórmula Indy. Não ia ter para ninguém. Dupla de equipe da Penske. Imagina! Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna. Então, ele estava muito esperançoso. Eu lembro que ele falou, eu acho que ele gostou. Como quem diz, pode ter essa possibilidade. Existia, sim, essa expectativa. Todos nós estávamos esperando. Mas depois acabou não dando certo. E isso veio em janeiro, hein? Quer dizer, imagina esse sofrimento. Janeiro é que a gente ficou sabendo que realmente não ia, que depois o Senna acertou. Foi janeiro ou fevereiro? Acho que foi fevereiro, que aí acertou mesmo a temporada 93. Um pouquinho antes, ele estava reticente em relação a isso, mas existia, sim,
uma expectativa, porque ele foi muito bem, ele saiu feliz, ele gostou. Então, a gente achava que poderia ter essa chance pelo fato dele não querer e estar desanimado com a temporada que ele tinha já sendo tricampeão. Exatamente. Agora, até para também continuar nesse contexto, né, Silvia, até para a galera que hoje acompanha a Indy, não é exatamente assim, também bem diferente a Indy hoje, por mais que seja uma categoria ainda relevante nos Estados Unidos, mas como era cobrir a Indy? Você sempre, geralmente, encontrava ali autódromos lotados, os pilotos como superstars, né? Era realmente uma categoria dentro dos Estados Unidos bastante relevante, não é mesmo? Muito, muito. Já fazia muito sucesso. As 500 milhas, só para vocês terem uma ideia, hoje tem milhões de pessoas. Mas imagina em um único evento, ter 500 mil pessoas. Uma corrida. Naquela época que eu ia, eram 500 mil pessoas no mesmo lugar. E, assim, uma adoração. A Fórmula Indy já era um sucesso nos Estados Unidos. Então, ele queria realmente fazer com que o próprio Luciano do Vale levar e trazer, no caso, para o Brasil. E acabou sendo um sucesso. Por quê? Por que foi um sucesso? Porque tinha brasileiro ganhando. Porque brasileiro é bem assim. Sim. Faz sucesso o esporte que tem brasileiro ganhando. Tênis, por exemplo, um Guga. A gente quer brasileiro ganhando para dar, lógico, a gente gosta, assiste Fórmula 1, assiste isso, assiste aquilo, não é basquete NBA, mas quando tem um brasileiro, a vibração é diferente. Então a gente queria, claro, no caso, que a Fórmula Indy fosse esse sucesso que acabou acontecendo. E as coberturas eram assim, em absolutamente todas as corridas. Fora as 500 milhas que eu ficava lá o mês todo, também em toda a temporada. E era assim, né? Tudo muito artesanal. Só para vocês terem uma ideia, eu fazia uma reportagem, tá? Para entrevistava, sei lá, o Mário Andretti. A gente contratava, olha isso, Eric. O Luciano ficava lá na cabine, a gente estava ao vivo nas 500 milhas. Sempre em loco. Estava na cabine. Tubão, hoje, Não. todo mundo do estúdio hoje aqui em São Paulo. Não, todo mundo lá. Todo mundo lá. Eu ficava o mês todo lá. E aí, eles ficavam numa torre. Tinha uma torre lá acho que era ele, era o Vili, sei lá quem mais que era, o Elias Júnior. E eu era a repórter. Eu ficava lá. Então, eu entrevistava, por exemplo, o Mário Andretti. Na época era um sucesso, o Mário Andretti. A gente contratava um cara com patins. Eu entregava a fita para ele. Ele vinha patinando no meio de tudo. Até chegar, subia as escadas, levava a fita lá para cima para o Luciano. Então ele falava, e agora vamos lá, para parecer que era ao vivo. E agora, Silvia Vinhas, com quem que você está? Aí, apertava lá a fita, entrava lá, estou aqui com o Mário Andretti. Oi, Luciano, estou aqui com o Mário Andretti. Fomos enganados durante anos por esta emissora. Não, estou brincando. Achavam que era ao vivo. A gente fazia tudo assim, era tudo artesanal. Tudo tinha... demorava para chegar uma gravação aonde a gente estava, principalmente em transmissão ao vivo. Então, tudo que era falado, ou a gente gravava antes, ou alguma coisa. Se acontecer, por exemplo, quando eu entrevistei o Paul Newman, o Mário Andretti teve lá um problema, e teve um acidente, aí eu fui entrevistar. Até falar isso, até chegar no Luciano com o patinete, com tudo, demorava. Mas a gente fazia como se fosse ao vivo. Pô, que bacana. E aí depois você segue na cobertura da Indy e volta ao Brasil como apresentadora do Grupo Bandeirantes até... Foi bastante tempo. Por um bom tempo, Show de Esporte, era você? Sim. Então, quanto tempo de vínculo com o Grupo Bandeirantes? Eu fiquei lá até 2014, fazendo tudo. Fazia Band, depois fiz Band Esportes, fiz Copa do Mundo, fiz 2010 Copa do Mundo também. Fiquei um bom tempo lá. 2014, que depois da Copa do Mundo, que uma grande equipe, o Prieto, um monte de gente, eles não renovaram, acabou a Copa, eles não renovaram o contrato, e aí eu não voltei mais. Para a Bandeirantes, a gente não voltou mais. E você fala que essa entrevista com o Ayrton Senna realmente é a entrevista da sua vida? Ainda é. Porque nada vai superar. De verdade, nada vai superar. Por mais que eu faça, às vezes eu acho assim, nossa, que intensidade que eu vivi, né? Por mais que eu tente fazer alguma coisa diferente, mas em que momento de tudo que você viu, muita gente entrevistou o Emerson, muita gente entrevistou o Ayrton Senna, mas os dois juntos, de macacão, na pista, Só você.
Então é um momento que eu tenho aí, que faz parte da minha carreira, e até hoje eu sou lembrada por isso. Tenho muito orgulho disso. E pena que a gente não tenha mais, que eu não tenha mais possibilidade de fazer isso. Mas tem outras coisas chegando aí, mas... Não, e assim, você fala que a entrevista da sua vida não... Você chegou a entrevistar outros grandes nomes do esporte. Sim, também, Michael Jordan, Michael Jordan. sim. E outros nomes também. Fiz uma carreira brilhante aí, fora do país, como correspondente. Aqui também, participando de muita coisa. Né? Sou lembrada até hoje. Por que eu sou lembrada até hoje? Porque era uma época... Eu falo que a primeira televisão segmentada do Brasil... Hoje é tudo segmentado. Você pode assistir cada esporte num lugar. Mas, na época, a primeira televisão segmentada que tinha esporte era a Bandeirantes. Não existia lugar para você ficar o dia inteiro assistindo esporte. Então, a gente cansou de ganhar da Globo. Cansou de ganhar da Globo. E você imagina, já não era muito normal mulher estar apresentando. E voltava do intervalo, sei lá, de um Corinthians e alguma coisa, ou de um negócio que estava dando 60, 70 pontos, voltava para mim, a pessoa não esquece. Às vezes eu estou falando em algum lugar, eu já estou falando em taxista, o cara está lá e ele fala essa voz. Então as pessoas lembram, porque foi uma época muito marcante, muito marcante. Todo mundo via, todo mundo assistia. E a gente não tinha... Para continuar dando contexto, a gente não tinha internet. Nada. TV a cabo ainda era algo muito pouco, né? Pouquíssimas pessoas tinham no início dos anos 90, e principalmente também dos anos 80, finalzinho dos anos 80, quando realmente o Luciano do Vale vem com um projeto de esportes para a TV Bandeirantes. Isso mesmo. E praticamente faz, aqui de São Paulo, o Canal 13, né? Mas faz a Bandeirantes praticamente uma TV esportiva na TV aberta. Silvia, aonde a gente consegue te encontrar? Redes sociais, onde você está? Eu sei que você tem o seu canal no YouTube. Como as pessoas podem te encontrar hoje em 2024? Antes de eu falar isso, só para complementar uma coisa, por conta dessa matéria, essa reportagem do Ayrton Senna ser uma coisa muito especial para mim, o ano passado, em janeiro do ano passado, eu fui lá na Fórmula E, atrás do Emerson, porque eu queria que ele validasse, ou então que ele atualizasse, já que esse podcast que eu estou fazendo é para atualizar memórias. E eu fui até lá na Fórmula E, não consegui falar com ele, porque ele me dava chá de cadeira sempre. Onde acabava as corridas, eu ia atrás, ele ia fazer massagem, ia fazer não sei o quê. Depois de 3 horas eu conseguia falar com ele. Aí aqui eu fui, não consegui. Aí liguei a semana inteira. Aí chegou uma hora e falou assim, olha, Silvia, eu estou indo embora para Miami, para sei lá onde ele morava. Para Miami. Tem que ser 8 horas da manhã no meu escritório. Eu falei, fechado. 8 horas da manhã eu estava no escritório, fiz ele validar. E, aliás, para quem quiser assistir a entrevista, tá no Pode Chegar com Silvia Vinhas. O meu Instagram é Silvia_Vinhas. Tem lá os cortes, né, que fazem mais sucesso do que o próprio Instagram. Sim. Que hoje em dia as pessoas querem ver o curto, não querem ver o comprido. Mas está lá a entrevista bacana que eu fiz com o Emerson, ele contando e falando também... do que ele vê hoje do automobilismo, da Fórmula E, de todas as grandes promessas que estão aí, quem que ele acredita, filho dele também, quem ele não acredita. Na época ele estava acreditando ainda, mas já é realmente uma realidade. O irmão dele não tinha morrido ainda. Então foi o ano passado, em janeiro, vale a pena. Então pode chegar com Silvia Vinhas, tá lá, eu faço um resgate dessa história, de várias histórias que as pessoas que não sabem, né, dessa época como é que era, pode relembrar. Tem lá Hortência Rivelino, Mal Rimadi, um monte de gente bacana. E fica aqui o convite para vocês. Maravilha. Então, fica aí o convite para vocês. Da mesma maneira que fica aqui o convite para você continuar seguindo o motorsport.com aqui no nosso canal. Se inscreva. A gente sabe, o YouTube ele entrega tudo. Você gosta do nosso conteúdo, mas não se inscreveu ainda. Então, a gente sabe que você não se inscreveu, então se inscreva, aproveite, já também coloque ali o clique no sininho e também fica por dentro aí de tudo que acontece no nosso canal. Tem ali entrevista com a Silvia Vinhas, aí aparece ali, dá o alerta, você já fica sabendo e não perde tempo em acompanhar. Silvia, muito obrigado mesmo pelo nosso papo aqui, foi muito agradável, passou rápido até, mas eu quero agradecer o seu tempo aqui disponível para a gente bater um papo sobre televisão, sobre Ayrton Senna, mas também um contexto bacana de uma época muito rica e muito legal de se viver no nosso país, que a gente aí tem que manter essa memória viva de tudo que foi feito aí de tão positivo para o nosso esporte. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, poder dividir isso com você e com todo o pessoal aí que acompanha o teu canal. Maravilha. Então, siga o canal,
da Silvia e também no motorsport.com. A gente fica por aqui, eu vejo vocês numa próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.